Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, eu sou professora doutora Arlete Assunção Monteiro, titular na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e membro da diretoria do Centro de Estudos Rurais e Urbanos da Universidade de São Paulo, USP. Então, é um prazer eu estar novamente participando do sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, História, Poder e Sociedade. Neste momento, eu preparei uma parte de uma pesquisa mais ampla para conversarmos neste vídeo. Um abraço a todos e vamos começar a nossa apresentação. Quando eu pensei bem no título da proposta, né, do sexto diálogo contemporâneo, ciclo, né, nós temos o título que eu separei, História, Sociedade, Migração e Lazer ao longo dos trilhos da ferrovia São Paulo Rail, também conhecida como a inglesa, popularmente, né? Nesse sentido, eu fiz uma pesquisa muito ampla, que culminou com a tese de doutorado em História Econômica na USP, que era a importância da ferrovia, os movimentos migratórios e a economia cafeeira, que era a época que a ferrovia foi construída. Eu vou passando o próximo slide, vamos ver. Não consegui passar aqui, mas vamos ver se eu consigo verificar o próximo. Acho que eu achei o lugar. História, Sociedade e Migração é justamente um processo interligado quando a economia cafeeira no estado de São Paulo se expandiu pelo interior das terras do município, vindo do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, onde as terras férteis se esgotaram. Então, o café não deu certo aqui, onde é hoje a cidade de São Paulo, e seguiu para o interior de Jundiaí, indo para Campinas, Limeira, Ribeirão Preto, e foi um grande movimento de desmatamento para plantação dos cafezais. Essa produção em larga escala, ela era transportada para o Porto de Exportador de Santos, que fica no litoral atlântico, e, nesse sentido, o transporte era feito através de mulas. Então, as mulas carregadas de café, elas desciam a Serra de Santos e perdia-se muito material, porque, às vezes, as mulas escorregavam e a mula e o material todo que ela transportava. Essa situação foi sendo preocupante e o Irineu Evangelista de Souza, conhecido como um Barão de Mauá, ele foi o proponente de uma ferrovia que ligasse, então, o Porto de Santos ao Planalto Paulista. Ele havia conhecido esse moderno meio de transporte quando ele esteve em Londres, já era um senhor que se preocupava com grandes mercados londrinos e outros europeus, e ele conheceu esse moderno meio de comunicação, e na época era Dom Pedro II, aqui no Brasil, o que governava o nosso país, e ele propôs esse transporte num pequeno trecho que ligava a praça do litoral do Rio de Janeiro até a beira da serra, para subir o que hoje seria Petrópolis, né? E, apresentando esse modelo, e construiu um pequeno trecho, todos aprovaram, e ele fez a proposta de construir-se uma ferrovia para ajudar o transporte da economia cafeeira. Essa proposição, ela foi aceita e foi conseguido uma vasta área para se implantar os trilhos da ferrovia. Nesse sentido, paralelamente, teve que se construir um local para a construção da ferrovia, porque ela veio do litoral para o Planalto. Então, vieram engenheiros, o capital foi
de grandes financiadores estrangeiros na época, né, foram vendidas as cotas rapidamente, quando foi proposto na Praça de Londres, e foi planejada a construção de uma vila que hoje é conhecida como Vila de Paranapiacaba, aqui no alto da Serra de Paranapiacaba, e ali estaria alojado o centro administrativo operacional da ferrovia, com casas diferenciadas. O diretor ficava no alto de um morro, que hoje chamava Castelinho, ainda chama, e hoje é um museuzinho, né? Que era o administrador, gerente, diretor, responsável pela ferrovia. As casas eram de madeira de pinho de riga, importado, porque nós não temos essa madeira, e as casas diferenciadas, como, por exemplo, um bloco de casas para os ferroviários, outro bloco para os engenheiros, outro bloco diferenciando a categoria de funcionário, e, por último, nós tínhamos um alojamento onde eram instalados os ferroviários solteiros, né? Nesse sentido, essa vila cresceu bastante, e a importância dela foi ligada à imigração, porque nós tínhamos passado pelo processo de libertação dos escravos, e em 1889 foi assinada a Lei Áurea, aonde os escravos foram libertos, muitos saíram dos seus locais de trabalho, outros não quiseram sair e permaneceram nas fazendas, desde que o proprietário permitisse, junto com os imigrantes que chegavam, eram imigrantes geralmente, na maioria italianos, portugueses e espanhóis em menor quantidade. Mas foi um processo muito intenso, que quando a embarcação parava no Porto de Santos, os imigrantes ou já eram recebidos por quem os esperava, porque já tinha algum parente ou amigo aqui, que chamava carta de chamada, e outros vinham para a hospedaria dos imigrantes, onde ficavam algum tempo para higiene, para recuperação, hospedados separados, as mulheres com as crianças, os homens noutra parte da hospedaria dos imigrantes. Essa hospedaria se localiza no bairro da Moca, ela foi muito importante nessa época, hoje é um museu chamado Museu da Imigração, e tem um grande acervo também de memórias, de uma biblioteca, e parte dessa documentação está no Arquivo Público do Estado de São Paulo, aqui na cidade, né? Então, paralelamente a esse processo de imigração, café, economia, a cidade de São Paulo foi crescendo e se desenvolvendo muito rapidamente, e umas indústrias foram se instalando, como, por exemplo, tecelagens, indústrias que precisavam abastecer as novas indústrias instaladas, e elas, à medida que foram crescendo, elas foram se instalando, principalmente no bairro do Brás, onde havia uma grande estação da São Paulo Rail, e outras, à medida que cresceram, foram se instalando ao longo dos trilhos, como hoje é São Caetano, São Bernardo, Santo André, que é um polo industrial aqui na cidade, né? Paralelo a isso, cabe destacar que esse movimento migratório também foi um dos movimentos que trouxe a febre amarela para os cafezais e os trabalhadores nas fazendas do interior de São Paulo, porque os imigrantes chegavam ao Porto de Santos, lá era uma região de mangue, com muitos mosquitos, e o imigrante logo era picado pelo mosquito, e quando chegavam com uma febre, ficavam doentes, e à medida que os primeiros foram instalados nas fazendas, já estavam contaminados, e a febre amarela se espalhou rapidamente pelas cidades, principalmente a cidade de Campinas, que sofreu muito com a febre amarela. Para conhecimento, a febre amarela demorou 7 anos para ser minimizada, e hoje, de vez em quando, a gente ainda tem alguns picos de febre amarela aqui no Brasil. Essa obra imigrante, quando elas chegavam nas fazendas que eram destinadas para trabalhar, que necessitavam de mão de obra por causa da expansão e da propaganda anti-escravocrata, né? E muitas dessas famílias eram alojadas onde se chamava de colônia, e na colônia muitos escravos haviam ficado, que não quiseram sair da fazenda e foram permitidos pelo seu proprietário, então houve, assim, um trabalho já de
não poderia dizer de integração, mas de vizinhança entre os que chegavam e os que permaneceram nas fazendas, até que esse processo da imigração foi se expandindo e, decorrendo um tempo, o sonho dos imigrantes era vir para São Paulo para trabalhar no bairro do Brás. Bom, então, essa ligação ferrovia, economia cafeeira e imigração é muito intensa nos estudos que fazemos aqui sobre esse processo em São Paulo. A economia cafeeira, ela trouxe a implantação e a construção de fazendas diferentes, umas aos moldes das fazendas mineiras e outras aos moldes já utilizando o mecanismo da construção das estações, que podemos ver aqui, essa fazenda, ela já tem as estacas de ferro, como se fosse uma varanda, onde nós temos a imitação do que acontecia com as estações ferroviárias. Essa fazenda é Mandaguaí, se situa em Jaú, hoje ela hospeda também os visitantes, né? Outras foram construídas e os cafezais eram muito grandes. Inclusive, nós temos que destacar a importância também do apoio dos fazendeiros para as artes, o apoio para, inclusive, para a música e construção de muitas casas aqui na cidade que passaram a residir aqui em São Paulo, justamente para as famílias proporcionarem melhor educação para seus filhos. E as fazendas foram ficando, muitas vezes, para serviços e umas vilas, teve fazendas, como a Fazenda Santa Gertrudes, que tinha escola, cinema, para os trabalhadores que moravam nas fazendas. Prosseguindo, eu vou ligar ao lazer, que é um dos títulos dessa minha apresentação, e vou ficar com o futebol. Charles Miller, nesse período, esteve como diretor da São Paulo Rail, ele teve o seu filho, que nasceu aqui, chamado João Miller, e residiu em Paranapiacaba até ficar um rapazinho, e muito jovem ele foi mandado a estudar na Inglaterra, quando ele tinha 10 anos. E lá na Inglaterra ele aprendeu a jogar o futebol e outros esportes, e quando ele retornou já com os seus estudos efetuados, ele voltou a residir em Paranapiacaba, trazendo 2 bolas de futebol, um par de chuteiras e um livro com as regras do futebol. Como não havia um time formado, ele começou a convidar os operários e ferroviários, né, que moravam em Paranapiacaba ou nas estações vizinhas, para formar times de lazer para os ferroviários, com esse novo jogo que ele trazia aqui para as terras paulistas, né? O transporte ferroviário, ele se expandiu rapidamente, porque nós já tínhamos várias estações, Santo André, São Caetano, Brás, São Paulo, Estação da Luz, então tinham muitos ferroviários que, às vezes, pela facilidade do trem, a família morava em Paranapiacaba. Vou dar o exemplo do bilheteiro. O bilheteiro, a família morava em Paranapiacaba, ele tomava o trem logo de manhã e era bilheteiro aqui na Estação da Luz, no centro de São Paulo. Fazia a sua tarefa de bilheteiro e, no fim do dia, tomava o trem e retornava para Paranapiacaba com a família. Então, a rapidez do trem favoreceu também a formação de times, não só vários times nas cidades onde tinham as estações. Então, os jogos, às vezes, aconteciam em Santos, onde tinha o time na cidade portuária, e os jogos, o intercâmbio era muito grande, e esses clubes foram aumentando e se tornaram clubes também com os seus, não vamos dizer estádio, mas com o seu campinho de futebol, com a sua arquibancada para assistir, e a integração era muito grande. Então, o trabalho, não só de ferroviários, mas também nas pequenas indústrias que se instalaram na região, próximo ao trem que facilitava o transporte das suas mercadorias. Então, logo se expandiram e chegaram outras indústrias maiores, como a Ródia, a Pirelli, a Cofap,
e a Firestone dos pneus, né? Então, todas ao longo dos trilhos da São Paulo Rail. E com esse transporte ferroviário, o esporte foi se expandindo e essa expansão toda levou ao enriquecimento também das fazendas e formou-se novos times em cada região que haviam fazendas. Por exemplo, Limeira, o time de Limeira, o time de Campinas, e sempre ligado ferrovia, esporte e lazer. Bom, continuando com a importância do futebol para o lazer dessas regiões, muitos times conseguiram fazer também um local para os bailes, porque era muito comum as famílias irem assistir o futebol, principalmente no domingo à tarde, quando avós, tios, tias iam ver seus filhos jogarem, ou seus vizinhos, ou seus parentes, e logo foi também um lazer em termos de encontros como bailes ou churrascos comemorativos, e ocorreram paralelamente vários casamentos e uma grande integração entre italianos, espanhóis e portugueses nas novas famílias que se instalaram na região. Nessa região, cabe destacar também que o trabalho foi desenvolvido também com aproveitamento da mão de obra disponível, como das mulheres, que muitas vezes trabalhavam nas tecelagens e outras na pintura de fábricas de porcelanas, que foi uma grande riqueza na região, e o aproveitamento de uma mão de obra disponível quando essas indústrias se instalaram. Eu agradeço terem me ouvido, estou à disposição para próximas conversas, deixando aqui o meu contato, e é uma grande alegria poder participar desse 6º ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. Continuo realizando minhas pesquisas, atualizando os dados, focalizando em alguns setores específicos. E hoje a nossa conversa foi o lazer e o futebol. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.